vem faz a final antecipada contra o Inter. Um jogo que valia muito para os dois clubes. Corinthians na briga por uma das vagas para a Libertadores. O Flamengo em busca da liderança do Brasileirão, distante 1 ponto do primeiro colocado, o Internacional, que no mesmo horário enfrentava o Vasco ali pertinho, São Januário, 4 quilômetros distante do Maracanã. Numa rápida viagem, a bola saiu de Arrascaeta e foi até Arão, que se antecipou à marcação e de cabeça abriu o placar. William Arão abre o placar no Maracanã. 1-0. Essa comemoração toda, porque aquele gol levava o Fla à liderança da competição. Mas alguns minutos depois, o árbitro da partida lá em São Januário confirmou o gol do Rodrigo Dourado, que devolveu o Inter ao primeiro lugar. O Corinthians continuava sendo sufocado. A cabeçada do Bruno Henrique explodiu na trave. No travessão do Bruno Henrique! Mas na primeira vez em que o time paulista chegou efetivamente ao ataque, teve sucesso. Linda bola pro Léo Natel, olha a chance do Corinthians, bateu! Gol! Uma penteadinha na bola, pra de pé direito com enorme categoria deslocar o Hugo Souza. Perdi o cara, o Léo, se não estiver enganado, né? Perdi um pouco ele de vista, sobre o bate-rebate, a bola limpa para os jogadores dele, achou o passe. Naquele momento, o Flamengo entrava numa situação delicada, porque estava retrocedendo na disputa pelo título, ficando 3 pontos atrás do Inter. Só que depois desse chute perigoso do Mosquito, defendido pelo Hugo, o alto da tabelinha do Brasileirão mudou mais uma vez, com pausa dramática. Tudo começou no chute de fora da área do Bruno Henrique e o Cássio espalmando a bola, que sobrou pro Everton Ribeiro, cruzar pro Gabi, gol. Está marcado o impedimento. O árbitro Rafael Traz explicou que o VAR ainda iria avaliar o lance. Senhoras e senhores, estamos na mão do VAR. E aí foram 3 longos, tensos, ruidosos minutos. Foi? Perguntou Gabriel. Aquela conversa de jogador que só atrapalha o árbitro na hora de escutar o veredito da jogada. Gabriel rezando, árbitro tenso, Gabriel rezando. Árbitro ouvindo vozes, fazendo sinal do VAR e confirmando o gol do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. No momento do passe, posição legal pro Gabigol. Comemoração com a cabeça do Rogério quase sendo arrancada pelo Gabriel, que vibrou intensamente. Era jogo especial pro atacante, o 100º com a camisa rubro-negra, colando novamente o Mengão no líder Inter, separados por um único pontinho de diferença. O Gabigol ainda conseguiu finalizar perigosamente antes de sair de campo machucado. O atacante torceu levemente o joelho. E torcer, no outro sentido da palavra, foi o que os jogadores do Fla fizeram quando veio a notícia de que o Vasco tinha um pênalti a favor em São Januário. Os reservas deram um tempinho no aquecimento e foram até o monitor mais próximo para ver o Germancano chutar para fora. E mesmo que o Pedro conseguisse fazer esse gol, não alteraria mais a ordem da tabela. O Colorado terminou na liderança. No próximo domingo, Flamengo e Internacional vão se encontrar neste mesmo estádio numa partida que pode definir o campeão brasileiro. E o Mengão vai ter que trabalhar para o título ser conquistado longe do Maracanã. Porque na rodada que vem, só o Inter tem chances de ser campeão no Maraca. Um empate ou vitória do Flamengo adiam a decisão para a última rodada do Brasileirão. Haja coração. Passo a passo, né? Nós temos que canalizar toda a nossa energia agora, né, para o Inter, toda a concentração, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. VAR com linhas calibradíssimas no Maracanã, claro. Agora você vai elogiar a tecnologia, Não, né? veja Elogiar só. a tecnologia. Veja só como o campeonato é influenciado por você não ter a utilização em um jogo e ter em outro. Se não estivesse calibrado o VAR no Maracanã, você tinha imagem para mudar a decisão do Bandeira de ter dado impedimento do Gabriel? O gol seria anulado. Senão, o gol seria anulado. Valeria a decisão de campo. Você tem um jogo em que você não pode anular um gol, porque você não tem as linhas para traçar, embora ele pareça na imagem impedido. E depois você tem um gol que, parecendo impedido, parecendo acerto do Bandeira, ele está errado e é corrigido pelo VAR. Então você tem um desequilíbrio nas partidas quando você pode usar uma ferramenta e não pode usar.
em outro jogo. É um problema muito sério. O primeiro lance, eu acho que o pé do Fábio Santos deixa o Everton Ribeiro em condição de maneira clara. Mas a linha da bola não é tão clara para você? Não, depois que põe isso aí, eu tenho que confiar de que está certo. Agora, eu tenho confiança? A gente tem confiança para... Essa é a questão. Não a tem questão mais. é que não existe mais a credibilidade, não existe mais a confiança, porque virou o campeonato do tira-teima. Essa é que é a questão. Virou o campeonato do tira-teima. A primeira impressão, a olho nu, é que o Gabriel está um pouco adiantado e está impedido. Mas não tem como ter convicção. O Bandeirinha teve, porque levantou a bandeira, na verdade, para que o lance fosse checado, e qualquer lance de gol seria checado normalmente pelo protocolo. Mas como é que você vai confiar agora de que o VAR no Maracanã estava calibrado, enquanto o VAR em São Januário estava descalibrado? E quantos estiveram descalibrados durante o campeonato? Essa é a questão. E ainda tem mais uma que eu acho que o VAR estraga a alegria do futebol. O lance vai ser checado, não vai ser checado? Por que esse cara tem que levantar a bandeira, então, se o lance vai ser checado? Deixa os caras comemorarem o gol. Tá querendo tirar o tempo do Bandeirinha? Leva a bola para o meio-campo. Enquanto faz isso, deixa as pessoas gritarem em casa. Enquanto faz isso, verifica. E aí confirma o gol. Você não estraga a alegria do futebol. Fica os narradores gritando: gol! E não é gol! Mas é gol de novo! Assim, é um negócio muito mal usado. Estraga o jogo. Estraga o jogo e não resolve. Deixa eu só entender. Tô achando vocês muito complicados, Serito. Todo mundo tá questionando o VAR ter dado problema no jogo do Vasco. Você prefere daquele jeito, prefere o futebol raiz com decisão do árbitro de campo, tá questionando o que aconteceu no jogo do Flamengo, ali com a linhazinha apontada. Mas na medida em que existe o árbitro de vídeo, ele tem que funcionar, né? Essa é a questão. O árbitro de vídeo surgiu, na essência, para ter mínima interferência, máxima eficiência e para corrigir os erros claros de arbitragem. E isso não acontece. Ele tem máxima interferência, mínima eficiência e não corrige os erros claros de arbitragem. Então, para que existe? E para que serve o bandeirinha? Você tem toda a razão. Tira o bandeirinha, então. Já apita sem bandeirinha, não precisa ter bandeirinha mais. Para que serve? E falando do jogo, assim, falando do jogo de uma forma geral, assim, o Flamengo dominou a partida, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas o Corinthians não deixou a desejar. O Corinthians, inclusive, no primeiro tempo, foi mais efetivo. O Flamengo começou tentando e o Corinthians foi lá na primeira oportunidade que teve, marcou. E teve, assim, a gente vinha questionando aqui um pouco a defesa do Corinthians, que estava consistente ontem, embora tenha tomado 2 gols. Eu acho que o Flamengo teve sempre no controle do jogo. Sempre no controle. Principalmente no segundo tempo, depois do segundo gol, acho que o Flamengo não deu praticamente chances para o Corinthians. O Corinthians tinha um meio-campo, digamos, que poderia acabar dando muito espaço sem acrescentar criação ao jogo, não deu muito espaço e acrescentou criação ao jogo. O Arauz fez mais uma vez uma boa partida, é um jogador que já há 2 anos não dá certo no Corinthians, mas nos últimos jogos tem tido uma participação bastante razoável. Acho que o Corinthians foi além do que eu esperava para o Corinthians, mas em nenhum momento o jogo esteve fora do controle do Flamengo. Se mostrou forte na briga por uma vaga na Libertadores.